Bom, vamos seguir então aqui com o nosso segundo painel do dia. E eu vou aproveitar e chamar a Maria Sampaio aqui para compor como moderadora do nosso painel sobre denúncia, acolhimento e responsabilização, os caminhos possíveis depois do assédio. Chamar a Maria aqui para a gente conseguir... ela já veio. Então, eu vou aproveitar e chamar os demais painelistas aqui, enquanto a Maria não chega. A Isabel Delmonde, do Me Too, a Joana Zilberstein, cofundadora da Veredas, e a Ariana Francis, da Controladoria Geral, para que a gente consiga dar sequência aqui ao nosso segundo painel. Maria, já está chamada aqui. Foi. Me deu um dia off de trabalho, fui fazer massagem, fui fazer ginástica. Bom dia a todos. Sou a Maria Sampaio, para quem não me conhece, trabalho no BMA. Bom, queria inicialmente agradecer ao IA pela organização do evento. Acho que não é mais do que isso, pela organização aqui dessa rede de mulheres, né? Muito bom ver todas aqui juntas. E proporcionar para a gente, né, falar não só sobre os temas de antitrust, que a gente já está acostumado, mas para falar sobre temas que, na minha opinião, são ainda mais relevantes, né, como é o tema aqui do nosso painel. A gente vai falar um pouco de assédio, os caminhos possíveis depois do assédio. A gente, né, vai falar um pouco sobre a jornada de denúncia, sobre as opções de acolhimento, de responsabilização legal. E acho que, confesso que para mim é um tema, né, desafiador falar sobre isso. A gente não está acostumado a falar sobre isso e por isso a gente tem aqui, né, mulheres que estão especializadas aí nesse assunto, manjam bastante e vão compartilhar com a gente esse conhecimento. E eu acho que assim, a gente está num público essencialmente aqui de advogados, economistas, e a gente não está acostumado a lidar com isso, mas a gente, olhando as estatísticas, a gente sabe que, né, esse tema pode chegar para a gente aí a qualquer momento. Acho que a gente vai falar um pouquinho mais do Guia Lilás, que a Ariana vai compartilhar aqui com a gente, mas tem um dado ali, me corrija se eu estiver errado, mas de que 47% das mulheres no mercado de trabalho já passaram por algum evento de assédio, né? Então, assim, se não acontecer com a gente, vai acontecer com alguém do nosso lado. E aí a importância, né, desse painel, a Marcela foi idealizadora, já falou um pouquinho da iniciativa aí do IA, né, do Programa de Diversidade, de trazer um pouco mais desse assunto. E como ela mesma, né, conversou aqui com a gente na idealização do painel, a ideia é a gente ter um letramento, né? A gente realmente ninguém aqui é especialista nesse assunto, então a gente resolveu trazer quem entende sobre esse assunto para compartilhar com a gente, para, enfim, a gente poder saber identificar situações de assédio, saber como lidar e como trazer, né, aí para o dia a dia, seja na posição, eventualmente, de uma vítima, mas de um colega ou de instituição também. Então, acho que a ideia aqui é a gente aprender, né, com as nossas colegas aqui sobre esse assunto, tá? Então, vou apresentar aqui a Ariana Francis, que está ao meu lado. A Ariana é ouvidora geral da União, responsável pela supervisão do sistema de ouvidoria do Poder Executivo Federal e pela coordenação da Rede Nacional de Ouvidorias. E é também a coordenadora do Guia Lilás, que eu acabei de comentar, né, que é um guia da CGU,
que traz aí as orientações para a prevenção e enfrentamento ao assédio moral e sexual e à discriminação do governo federal. E aí só um parênteses, assim, eu recomendo a todo mundo ler esse guia. Assim, eu comentei com você ontem, Ariana, é um guia, assim, é muito didático, mas mais do que trazer os conceitos, os exemplos, assim, são uma reflexão, porque você começa a ler aqueles exemplos, você fala, caramba, vão pulando uns, sabe, acontecimentos, situações que aconteceram com a gente, que aconteceram com quem está do nosso lado, assim. Então é realmente, né, assim, e ali tem aquele guia, né, do que é menos agressivo, do que é mais agressivo. Tem, inclusive, os exemplos do que não é agressivo, porque, afinal de contas, a gente vive numa sociedade que a gente precisa falar o que não é agressivo, né? Assim, então, assim, só um parênteses de que eu recomendo muito a leitura. A Ariana vai falar um pouquinho mais, mas acho que vale muito a leitura para todo mundo. A gente tem aqui a Isabela também, ao meu lado. A Isabela é sócia fundadora do Guimarães Delmont de Vaz Advogados, é sócia da Gema Consultoria, cofundadora da Defende, Rede Feminista de Juristas, foi colunista da Universal Wall e é também a coordenadora da parceria da Uber com a MeToo, e ela vai falar um pouquinho também pra gente sobre essas parcerias todas, essa parceria da Uber com a MeToo especialmente, todas as iniciativas dela. E a gente também tem a Joana Silverstein, que é cofundadora da Veredas, uma consultoria de estratégia em direitos humanos, que assessora as empresas, instituições, órgãos públicos e organizações da sociedade civil engajadas na proteção e efetivação dos direitos humanos. Então, acho que, como eu comentei, a ideia aqui é a gente, né, aprender um pouquinho com vocês, né, roubar aí um pouquinho do conhecimento de vocês. E aí, inicialmente, eu queria passar a palavra para vocês contarem um pouquinho dos projetos iniciais que vocês já trabalham, contar um pouco do Guia Lilás para a gente, se você puder, Ariana. Começando aqui por você já, então, que está do meu lado. E aí a gente passa um pouco mais para as perguntas. Obrigada. Bom dia a todos e todas aqui presentes, depois quem acompanhar também as gravações. Queria agradecer primeiramente aqui o convite, aqui na pessoa da Marcela, e contar brevemente, Maria, sobre essa mudança de perspectiva a partir de 2023 no tratamento deste assunto no âmbito do governo federal, que é o que a gente regula, né? A CGU atua. Primeiro, a questão desse projeto ter sido capitaneado pelo Ministério da Gestão e Inovação, que é o ministério que cuida, digamos assim, da gestão de pessoas da Esplanada. Tem o seu serviço integrado de apoio à saúde do servidor, que é o CIAS, tem também, faz a coordenação da área de gestão de pessoas, e fez essa parceria muito bem sucedida, a meu ver, com a Controladoria Geral da União, que cuida, digamos assim, do compliance, das conformidades todas, inclusive nas questões relativas a assédio e discriminação no âmbito da agenda de integridade, né? Também teve esse alargamento do conceito de integridade, que agora não basta, né, não ser corrupto, também tem que ter uma lisura mínima ali, comportamental nas nossas relações interpessoais. E aí, essa mudança de abordagem, ela veio também, não é à toa que tem lá o inovação no título do ministério, desse novo ministério, ela veio com uma abordagem colaborativa. Então, a gente fez um grupo de trabalho interministerial para fazer a construção de um programa federal de prevenção e enfrentamento. Então, é como se a gente estivesse, pela primeira vez, colocando o elefante na sala, no sentido de estruturar uma política pública mesmo para lidar com essa agenda, que é uma agenda muito complexa. Ela envolve questões comportamentais, questões institucionais, muitas instituições deixam, né, essas situações acontecerem. Muitas pessoas têm dificuldade de lidar com isso, porque, poxa, daquela geração, ele é assim mesmo, né? Eu estou usando ele porque a gente tem dados que comprovam, principalmente no assédio sexual, que a maioria dos denunciados, né, 98%, são homens, e 86% de quem denuncia são mulheres. Então, por isso que eu tomo a liberdade de usar o masculino no caso dos agentes. E, nesse sentido, uma grande novidade também em relação a se pensar um programa para lidar com essa situação, foi a gente primeiro entender que não existe esse alinhamento de quais são essas situações, né? Mesmo porque a gente tem muito mais zona cinzenta do que preto e branco definindo essas violências cotidianas que acontecem, seja em aspecto moral, seja em aspecto sexual. E aí veio essa decisão lá, no início de 23, a gente, da Controladoria Geral da União, produzir esse guia. Num primeiro momento, foi um guia produzido muito internamente, ali na própria Controladoria, mas que nessa segunda edição agora, que foi publicada em novembro de 2024, já teve uma interlocução maior com o Ministério das Mulheres, com o Ministério da Igualdade Racial, com o Ministério dos Direitos Humanos, principalmente na agenda ali
de capacitismo, gordofobia, enfim, que são aspectos que vocês vão encontrar lá no guia. E o guia, né, como foi apresentado aqui no início, ele se propõe a ser uma ferramenta muito mais de orientação mesmo. E aí a gente percebeu, tinha um receio muito grande, inclusive da própria CGU, de se exemplificar muito, né, nessa questão meio ali jurídica, de, poxa, a gente vai exemplificar, então as pessoas vão achar que toda e qualquer situação que estiver descrita no guia, que está assinado pela CGU, vai ser considerado, né, assédio. Então, foi um processo longo de convencimento ali, para a gente manter os exemplos, porque eles trazem para o nosso cotidiano situações que podem constituir, né, assédio. E também eu destaco como algo bastante relevante nesse debate, que é realmente novo em âmbito federal, que é a régua da violência, né? Assim, a gente lá em 2023 passou por uma consultoria de violência de gênero, e aí a advogada Maíra Cota trouxe para a gente, né, uma literatura, e a gente incorporou isso tanto no âmbito da corregedoria quanto no âmbito da ouvidoria, dos dois órgãos centrais. E o interessante da régua é que, quando a gente começou a falar da régua antes de publicar no guia, muitas unidades de ouvidoria me perguntavam assim, mas não vai vir uma portaria da CGU falando o que é baixa ofensiva, o que é as situações com baixa capacidade ofensiva, e o que é grave, o que é assédio sexual, enfim, violências maiores que não se resolvem em ouvidoria, se resolvem em delegacia. E eu falei, não virá, porque a ideia é que vocês, cada um nas suas instituições, nos seus espaços de trabalho, debatam o que é baixo potencial ofensivo, o que é algo que já vai se agravando até chegar na situação em si, seja assédio moral, seja assédio sexual. Isso porque o mesmo ato, ele tem um potencial de violência, um potencial de gerar medo muito diferente. E aí o exemplo muito básico, que todas nós mulheres aqui conhecemos, é que essas situações de violência podem acontecer, inclusive, com olhares, né? Pode ser escrito, mas, inclusive, olhares. E aí, aquele olhar que todas nós conhecemos, né? Aquele olhar que a gente fala, aquele olhar que come com os olhos, se ele acontecer aqui agora, aqui onde a gente está, aqui na FEA, a gente vai sair daqui e vai comentar, nossa, não acredita, Maria, aconteceu comigo, mais uma vez, nossa, que situação, que inconveniente, e a vida vai seguir, a gente vai pegar o trânsito de São Paulo e continuar a nossa vida. Se esse mesmo olhar acontece com uma mulher que está embarcada numa plataforma da Petrobras, isolada, num ambiente estritamente masculino, na escala ali da régua vai estar em outra posição. Então, é importante que a régua seja esse convite para as pessoas debaterem, porque comunicação, combinados, são muito preventivos nessa agenda, né? Então, também não é à toa que o guia traz um repertório de conversas difíceis, já que a gente tem uma demanda muito grande de quem exerce cargos de liderança, com certo receio hoje em dia ali em âmbito federal, de coordenar equipes, coordenar projetos, por achar que qualquer demanda que pedir, qualquer apreciação de uma atividade vai ser tida como assédio moral, e não é bem assim. Então, a gente também colocou ali um repertório de conversas difíceis, baseado em comunicação não violenta. Então, um guia muito básico, que são muitos convites, né, para as pessoas mergulharem mais aprofundadamente em determinadas agendas. E também, no âmbito do assédio sexual, a gente faz um convite de uma reflexão sobre o consentimento, porque a gente tem, em casos, né, de processos administrativos disciplinares, que a gente chama de PAD, quando já passou pela ouvidoria, tem ali materialidade, autoria minimamente ali delineado, passa para a unidade de apuração. Muitas defesas se fazem assim, mas a gente trocava o WhatsApp, estava tudo bem, né? Estava ali uma troca, eu fiz um flerte, isso de alguma forma foi correspondido, só que depois isso é retirado, e consentimento é algo dinâmico. A gente debate pouco sobre isso na sociedade, menos ainda nas nossas relações de trabalho, né? Então, a gente também quis trazer essa provocação da gente debater consentimento. A gente colocou lá 7 passos para as pessoas fazerem um pouco a checagem, e deixando esse recado que quem faz essa incidência, esse início de flerte, que tem a responsabilidade de checar que esse consentimento está ali presente ao longo do tempo, né? Não é basta uma vez só e tudo bem, está tudo certo, posso fazer o que eu quiser. Então, o guia está estruturado
explicando assédio moral, sexual, discriminação, trazendo exemplos, né, que também eu acho que precisam ser debatidos em cada instituição. Eu rodei uma roda de conversa numa instituição inteira, que ela era pequena, aqui em São Paulo, federal, e foi muito interessante, porque, por exemplo, lá, a questão da origem da escola, da universidade, era um fator de extrema discriminação. Se você era da escola X, você tinha projetos bacanas, você, né, tinha acesso à alta liderança. Se você não era dessa escola X, você podia ter pegado em Harvard, você não acessava. E isso conseguiu ser vocalizado, né, pelas pessoas. Estavam ali estagiários, terceirizados, corpo técnico, liderança. Foi bastante interessante. Então, assim, diálogo, para mim, é fundamental, né, não só para a gente conseguir comunicar esse alinhamento do que é e não são, o que é ou não essas situações de assédio. O que são, ainda que não sejam situações de assédio, que estejam ali na régua, né, ainda numa parte inicial ali, mas que no mínimo são condutas inadequadas, e a gente precisa falar sobre elas. E também combinados, né, assim, então, como que você combina a forma que você vai acessar a pessoa, se é pelo WhatsApp, se é pelo Teams, qual é esse horário, se você está em teletrabalho, se você está 100% presencial, você vai, na sua instituição, comentar sobre corpos, quando uma pessoa corta o cabelo, você vai ficar comentando, quando a pessoa engordou, emagreceu, quando a pessoa está com a cor tal, esse tipo de coisa que a gente precisa aproveitar espaços de vocalização institucionais para não deixar recrudescer, para não deixar essas microviolências, né, irem se somando, e você tem um ambiente que autoriza, por exemplo, você falar sobre corpos, porque quando você autoriza falar sobre corpos, talvez você coloque, por exemplo, um questionamento de uma pessoa que tem um cargo de liderança e engravidou, por óbvio que ela vai entregar o cargo, né? Então, a gente tem provocado essas reflexões. No final do guia, tem umas cartas para as pessoas fazerem estudos de caso, né? Eu rodei uma dessas cartas na disciplina de assédio e discriminação para os novos membros da carreira de analista de planejamento e orçamento, o mês passado, que foi um aquecimento da matéria que eu vou dar para as pessoas que estão chegando no CNU, que é esse novo concurso nacional unificado. E foi bastante interessante, assim, para uma turma de 102 pessoas, como que uma questão simples como essa que eu comentei aqui, que era uma liderança que tinha ficado grávida, e o diretor, né, que estava acima, pressupôs que, por óbvio, estou esperando você entregar seu cargo, né, vamos ver a data. Como que isso suscitou bastante debates. E aí passa também por temática, por óbvio, né, de machismo. A gente tem uma parceria com o Ministério da Igualdade Racial também, a gente fez um capítulo específico sobre racismo. Mas é isso, o guia, assim, para essa primeira rodada, ele se pretende ser um grande referencial, que foi feito em articulação com outros ministérios, outras instituições, né, que têm mais propriedade, inclusive, para falar de determinados assuntos, para determinadas conceituações. E ele também, só para finalizar, ele finca agora, antes a gente tinha se baseado muito na Convenção 90 da OIT para trazer as nossas definições, já que a gente não tem, tirando o 216A, né, do Código Penal, a gente não tem o que é o assédio moral, o assédio sexual, a discriminação e as suas nuances, né? E isso é algo que prejudica também a gente ter credibilidade nessa agenda, já que quando a gente vai lá para a área de apuração, você não tem algo que juridicamente, fundamentalmente, com tanto embasamento, né? Então, assim, no estudo da Corregedoria, eles fazem 24 combinações diferentes de artigos, incisos e alíneas da 8.112, que é a lei que rege digamos assim, a relação dos servidores estatutários no âmbito federal, para sustentar uma acusação de assédio moral, sexual ou de discriminação, porque não tem essa tipologia no 8.112. Né? Então, isso também já foi sinalizado no grupo de trabalho para o Ministério da Gestão e Inovação, que seria muito necessário uma atualização, ela é da década de 90, né, a lei, para que a gente pudesse ter um pouco mais de segurança para quem está acusando, como também para quem está, enfim, se defendendo, né? Então, acho que na primeira rodada, acho que é isso. E só para se as pessoas quiserem acessar, no gov.br/ouvidorias. Aí vocês baixam lá o guia de lines, em PDF. Ótimo, Assim, eu ia até te falar parabéns de novo pelo guia, mas assim, dá vontade de sair entregando, sabe? Para todo mundo que você conhece. Eu trouxe aqui só para a mesa, ele impresso, mas a nossa estratégia não é a impressão de 1 para 1, né? 1 para cada servidor, porque a gente tem 600 mil ativos.
mas recursos muito limitados. Mas eu vou falar daqui a pouco da novidade do programa federal, né, que é a rede de acolhimento. O foco é a rede de acolhimento. Então, as unidades de ouvidoria, de corregedoria, gestão de pessoas, lideranças, que são as pessoas que vão compor essa rede de acolhimento inicial, que pode ser procurado. Olha, eu acho que eu estou vivendo uma situação assim. E aí, ele seria um material mesmo de consulta, de trabalho, né? Mas, enfim, para vocês eu trouxe aqui as unidades. Bom, agora, Isabela, se você puder contar um pouquinho pra gente também dos programas. Bom, primeiro de tudo, obrigada, Marcela e a UIA, pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês. É sempre muito bom estar na universidade. Eu sou colega de USP de vocês, me formei lá no Largo São Francisco. E vou contar um pouquinho para vocês a minha experiência trabalhando com questões de gênero como advogada e sendo atuante no Me Too Brasil, né? Eu imagino que certamente vocês ouviram falar dessa organização nos últimos meses. O Me Too, gente, ele foi fundado aqui no Brasil. Claro, foi uma escolha de trazer esse nome, por ser um nome que referenciava diretamente ao movimento de enfrentamento e denúncia, né, o assédio sexual no ambiente de trabalho. Muita gente acha que esse nome surgiu em 2017 pelo movimento de Hollywood, mas na verdade esse nome, né, Me Too, ele foi criado em 2016, 2006, aliás, pela Tarana Burke, que é uma ativista norte-americana, uma mulher negra norte-americana, para falar sobre assédio sexual no trabalho, muito nessa perspectiva de comigo também aconteceu, porque a gente sabe que a principal regra quando a gente está falando sobre violência sexual é o silêncio. É o silêncio das pessoas vítimas e o silêncio da comunidade ao redor também, né? Não só das vítimas, mas esse silenciamento. E acho que a gente pode entender por quê, né? Porque os acusados vão na imprensa falar que as pessoas se perdem no personagem, né? Então, acho que a gente dá para compreender por que o silêncio faz tanto parte. Tanto é que nosso slogan, né, aqui no Brasil é o silêncio acabou. Você não está mais sozinha. E a gente vai usar esse recorte do gênero, você não está mais sozinha, porque, como a Liana muito bem falou, os dados mostram a prevalência da violência sexual contra meninas e mulheres e os homens no polo dos praticantes de violência sexual. Isso significa que o homem não pode ser vítima? Não. Tá? Homens podem ser vítimas de violência sexual, inclusive tem um instituto muito interessante em Portugal, que chama Quebrar o Silêncio, e esse instituto trabalha com homens vítimas de violência sexual, e eles têm um dado que revela que os homens demoram 26 anos para contar sobre uma violência sexual da qual foram vítimas, especialmente quando foram vítimas na infância. Né? Então, homens podem ser, mas são a minoria, então a gente vai sempre se permitir se referenciar no feminino quando a gente estiver falando do polo, né, de vítimas ou potenciais vítimas. E, bom, aí a gente percebeu, né, eu trabalho com enfrentamento à violência contra a mulher desde 2016, quando eu fundei a Rede Feminista de Juristas, uma articulação autônoma, independente de mulheres do direito, para tanto atender mulheres vítimas de violência, que não sabiam nem por onde começar. A gente tem que ter noção, gente, que a gente vive num país em que o acesso à justiça é extremamente raro e extremamente dificultado, e o conhecimento sobre normas, leis, regulações, mais ainda. Né? Então, o nosso trabalho na Defende era muito de atender mulheres vítimas que não sabiam para a delegacia que eu vou, qual delegacia que eu vou, qual é o fluxo desse processo de atendimento, onde eu busco ajuda, eu vou no posto de saúde, eu vou numa UPA. Então, a Defende surge para isso, mas também para disputar o direito. Né, gente, em 2016, por exemplo, não existia o crime de importunação sexual. Né, ele foi um crime criado em 2018. Então, também a gente surge para disputar os entendimentos jurídicos na perspectiva de gênero. Né, e é interessante de ver, às vezes dá uma sensação muito grande que tudo que a gente está fazendo pode cair por terra com esse desejo da energia masculina de volta nas organizações. Mas agora a gente tem, por exemplo, no CNJ, né, o Conselho Nacional de Justiça, um protocolo que determina que os julgamentos tenham perspectiva de gênero. Você não vai fazer uma definição de uma sentença, por exemplo, ignorando que, no caso de família, está colocada a questão da desigualdade de gênero entre o homem e uma mulher, por exemplo. Né? Então, a gente tem avanços aí institucionais claros no direito. E aí o Me Too, o que a gente percebeu? Eu e a Ganza, né, que é a presidenta do Me Too, Ganza, gente, Marina Ganzaroli, mas uma grande amiga, então a chamo assim. A gente percebeu que faltava no Brasil uma organização que atuasse exclusivamente com a questão da violência sexual.
Então, em 2020, ali na pandemia, a gente fundou, né, criou o Me Too, e eu, dentro da organização, faço a coordenação da parceria com a Uber. A Uber é uma organização, né, é uma empresa que tem uma preocupação bastante alta de garantir a segurança das pessoas que estão ou usando o aplicativo para realizar viagens como motoristas ou como passageiros, e a gente criou, já faz 3 anos, um canal de atendimento psicológico para pessoas que passam por situações desconfortáveis, incidentes dentro das viagens intermediadas pela plataforma, seja de carro, sejam as de moto. E a gente atende, então, você faz um reporte, eu vou deixar é um serviço, gente, gratuito, então, se você tiver um problema, o motorista me olhou estranho, ele perguntou se eu era casada, ele perguntou por que eu não estava sorrindo, ele comentou do meu perfume, ele falou da minha roupa, ele tocou em mim, ou ele foi fazendo coisas mais graves, ou ele teve uma prática de racismo religioso contra mim, ou contra uma pessoa que ele viu passando na rua, né? Esse dia eu estava num carro, e o motorista falou assim, esses dois aí de mão dada, se referenciando, evidentemente, de maneira homofóbica a um casal, né, de homens que estava de mão dada no meio da rua. Então, é um caso que eu reportei como uma prática de homofobia. Você faz o reporte, e aí, ao final do reporte, você vai ter direito a um acesso a 4 horas de atendimento psicológico gratuito, custeados pela Uber, que podem ser usados ao longo de 1 ano após a abertura da sua solicitação. Claro, muitas pessoas, né, de classes sociais mais altas já têm os seus processos de terapia, análise, psicanálise, e aí não recorrem, mas a gente tem que pensar na imensidão, né, de Brasil e dessa operação também. A operação do Brasil é a 2ª maior operação da Uber. Então, é um serviço que ajuda a gente a apoiar pessoas a passarem pelo trauma, né? Qualquer situação de violência sexual é uma situação traumática. E o que a gente precisa fazer enquanto instituições, né, sejam elas públicas, privadas, escolas, hospitais, não importa, é prevenir, evidentemente, a gente não pode ficar esperando ter vítima, né, aos montes, mas prevenir e depois, evidentemente, reparar e responsabilizar. Faz parte da reparação apoiar a pessoa a passar pelo trauma. Ela vai esquecer que aquilo aconteceu? Não. Mas ela pode ter uma vida melhor ou pior a depender dos apoios institucionais que ela receber. E é claro, gente, que os apoios institucionais internos têm os seus limites, né? Não há como prender alguém se você fez uma denúncia apenas na ouvidoria interna da sua organização, por exemplo, né? Mas, enfim, então, como é que funciona o nosso serviço hoje no Me Too? Vocês acessam, né, a pessoa que precisa, que quer. A gente tem 3 caminhos. Eu quero ajuda, eu quero só contar, eu quero só orientação. Quero ajuda para, né, seguir adiante com um eventual processo penal. Então, vocês podem acessar o site metoobrasil.org.br, ou tem um telefone também, um 0800 020 2806, esse número também está no site. Vai ter lá um formulário em que você escolhe a categoria de apoio que você quer, e a partir da escolha dessa categoria, você vai escolher se você quer orientação jurídica, socioassistencial, né? Às vezes a violência está acontecendo dentro de casa e é preciso que aquela mulher crie um plano de saída daquela situação de violência. Uma violência sexual acontece, evidentemente, também dentro de casamentos, né? E aí não é simplesmente saia da situação. Às vezes tem crianças envolvidas, patrimônio a ser resolvido, enfim, todo um processo. Ou assistência psicológica, ou todas. Né? Nós contamos com um grupo de 420 pessoas voluntárias. E aí, claro que a gente tenta tomar um cuidado de fazer um match, né, um combinado de identidades entre as pessoas que buscam ajuda e as pessoas que vão ofertar ajuda. Então, se a gente está falando de uma mulher nordestina, negra, é muito mais fácil que ela se sinta à vontade, faz muito mais sentido que ela se sinta à vontade com uma mulher que pareça com ela do que comigo. Né? Então, e aí é um homem que nos pediu ajuda, a gente vai tentar buscar que essa equipe seja também uma equipe masculina. No Me Too, a gente não tem nenhum tipo de recorte de gênero, tá, gente? Nem de gênero, nem de identidade de gênero, nem de orientação sexual, nem de idade. Então, qualquer pessoa pode nos pedir ajuda. E a ideia, né, quando você entra num sistema desse para receber ajuda, esse sistema, né, essa organização, ou qualquer outra organização, tem outras, tá, gente? Mapa do Acolhimento, uma organização bastante referência, também num serviço parecido com o que a gente faz. Essa organização não vai entrar com um processo penal contra o agressor, né? Isso é papel do Ministério Público. O que essa organização faz é orientar aquela vítima para que ela não vá para um processo, para não vá para a delegacia, para que ela não vá para um hospital sem nenhuma informação a respeito dos seus direitos.
né, sem nenhuma orientação, sem nenhuma informação. E para que ela também tome as decisões, o que ela vai fazer num próximo passo? Acho que fui vítima de uma violência sexual. Quero ir na delegacia. Devo ir na delegacia? O que vai acontecer comigo na delegacia? O que vai acontecer comigo no hospital? Quais são os meus direitos no hospital? Eu vou ter direito ao acesso ao abortamento legal? Eu vou ter direito a ficar com as minhas crianças se eu sair de casa repentinamente? São todas dúvidas que precisam de orientação para que você busque depois as autoridades públicas competentes ou as instituições públicas competentes de saúde. Então, nosso trabalho é um trabalho de orientação. Tirar aquela pessoa do nebuloso e apresentar para ela quais são os cenários prós e contras, porque, né, gente, a gente sabe que a gente, infelizmente, tem um sistema de saúde, de saúde não, de justiça e de saúde também, e de segurança pública, que não gostam de mulheres. Né? Se a gente pudesse ficar quieta para sempre, é o sonho de qualquer tipo de gestor. Né? Mas não vamos fazer isso. Então, a gente vai orientar. Né? Você quer fazer um BO? Legal. O que vai acontecer na delegacia? O que pode acontecer? Que tipo de violência institucional pode acontecer? A gente tem que passar esse tipo de informação para que a pessoa tome a decisão de maneira informada. E esse é um ponto que eu falo muito, gente, para encerrar aqui essa primeira fala. Vítima não tem direito, vítima não tem deveres, vítimas têm direitos. Então, ninguém tem o dever de fazer um boletim de ocorrência porque sofreu uma violência sexual. As pessoas têm o direito de fazer um boletim de ocorrência. E é muito importante que esse direito esteja amparado por orientação, por informação, por apoio, por acolhimento. Né? Então, esse é assim que a gente trabalha. Tá bom? Obrigada. Obrigada, Isa. Imagina. Joana, se você... Joana, se você puder contar um pouco para a gente também dessa experiência. Bom dia. Sou Joana Zilberstein, sou advogada de direitos humanos, sócia da Veredas, Estratégias em Direitos Humanos, sócia da Maíra Cota, mencionada aqui pela Ariana. A gente trabalha com soluções em direitos humanos, e a ideia são soluções integrais em direitos humanos, nessa perspectiva de que direitos humanos não são caixinhas, mas também a gente trabalha muito em parceria, porque quem faz tudo não faz nada, direitos humanos é muita coisa, e internalizado na Veredas a gente tem algumas competências específicas, como políticas de direitos humanos, devida diligência, a parte de direitos humanos especificamente, e também bastante... nossa principal atuação hoje, por uma questão de demanda, é enfrentamento ao assédio e à discriminação no ambiente de trabalho. Então, é meio impressionante, eu estava brincando ontem, conversando, que eu falei, infelizmente eu tenho muito trabalho. Porque o dia que eu não tiver mais trabalho, a gente está super bem. Então, mas infelizmente a gente tem muito trabalho nessa agenda de enfrentamento ao assédio e à discriminação. E por que isso? Né? Eu acho que tem vários motivos. A primeira questão é essa ampliação da ideia do que é integridade, do que é compliance, também mencionada pela Ariana. Num primeiro momento, a gente fala de compliance, especialmente no Brasil, numa perspectiva de enfrentamento à corrupção, enfrentamento à fraude e, no máximo, uma coisa bem específica de conformidade legal. Hoje, a gente tem uma compreensão um pouco ampliada de compliance. Primeiro, sim, é uma conformidade legal, e aí só que a conformidade legal, a lei não é só a anticorrupção, tem muitas leis que a gente precisa cumprir, então, então tem leis antidiscriminatórias, leis de enfrentamento ao assédio, tem uma série de outras leis que a gente precisa cumprir para estar em conformidade legal. Mas, além disso, essa perspectiva que você também precisa estar em conformidade com alguns princípios éticos que regem a sociedade, que são essenciais para a gente viver em conjunto. Mas aí, voltando um pouco à questão do compliance legal, acho que também foi mencionado a Convenção 190 da OIT, que traz essa primeira ideia lá no início de que assédio e discriminação são problemas de trabalho, então estão dentro do âmbito das discussões de trabalho. E depois, assim, nos últimos anos, especialmente, de 2022 para cá, a gente tem uma série de novas normativas que falam desse assunto. Então, em 2022, teve uma lei que alterou a CLT, que passa que a gente chamava de CIPA, que era a Comissão Interna de Prevenção ao Acidente. Depois dessa lei, ela passa a chamar a Comissão Interna de Prevenção ao Acidente e ao Assédio. Então, toda empresa que tem CIPA no Brasil, e aí são muitas e muitas e muitas, porque dependendo do seu ramo, basta ter mais de 20 funcionários, você é obrigado a ter CIPA. Então, olha a quantidade de empresas que são obrigadas a ter mecanismos de enfrentamento ao assédio e à discriminação nas suas estruturas. E, claro, a grande maioria não tem ainda.
ou muitas têm, mas uma maneira meio pro forma, então não é tão efetivo, e isso, na verdade, é um problema maior. A gente ajuda muito na instalação de canais de escuta nas empresas, nas organizações. E uma das coisas que a gente costuma falar é assim, olha, se você vai fazer mal feito, não faça. É muito melhor você não ter um canal do que você ter um canal ruim, que você vai gerar mais problemas para as vítimas, para os funcionários, do que se você não tiver esse canal. Então, é claro, só que precisa ter, né, por uma questão de conformidade legal. Então, essa é a ideia de que você precisa fazer isso bem feito. E tem muitas nuances para isso, tá? Bom, e além da questão normativa, além da CIPA, em 2023 tem a lei que estabelece o programa de enfrentamento ao assédio e discriminação na administração pública, federal, municipal, estadual, direta, indireta, enfim, então já tem essa perspectiva. Outra lei muito nova, em 2023 também, é a lei que altera o Estatuto da Advocacia, passa a integrar a questão do assédio como uma conduta inadequada na própria lei da advocacia, no âmbito da OAB, ou seja, são alguns exemplos que demonstram que esse assunto chegou, está normatizado e ele precisa ser observado. Eu, como uma advogada de direitos humanos que trabalho com empresas, eu trabalho com muitas pessoas que violam direitos humanos e me contratam para resolver esse problema. Se eles estão me contratando porque tomaram consciência ou porque estão com medo da lei, ou medo reputacional, não me interessa. Me interessa que façam um bom trabalho depois. E também muita gente me busca porque quer prevenir a violação de direitos humanos, quer prevenir o problema de assédio e discriminação, querem as melhores práticas para isso. E como é que a gente trabalha normalmente nessa perspectiva do assédio e da discriminação? Muitas vezes a porta de entrada é uma gestão de crise. Então, aconteceu um problema, aconteceu um assédio, chamam para fazer apuração, para fazer a gestão de crise, comunicado institucional, enfim, trabalhar um pouco com a gestão de crise. E aí, a partir dessa crise, passam a chamar a gente para estruturar uma governança interna sobre esse assunto. Outras vezes não chegou a crise, né? Você faz uma palestra e você percebe que tem algumas coisas aí para trabalhar e também começamos a instituir e apoiar as empresas nessa instituição de uma governança, de capacidades internas para lidar com o assédio e a discriminação. Lembrando, gente, que assim, qualquer organização vai ter assédio e discriminação. Então, muitas vezes, a gente fala assim, essa empresa é ótima, nunca teve nenhuma denúncia. Bom, então você tem dois problemas, porque você tem um assédio e ninguém fala sobre isso. Então, quando você fala assim, bom, aqui tem bastante denúncia, você vai... Então, vamos avaliar se é porque é um ambiente extremamente tóxico, cheio de problemas, ou se vocês têm um canal que funciona, que as pessoas confiam, que eles vão buscar isso como um instrumento para lidar com a situação. Então, qual é a primeira coisa que a gente costuma trabalhar com as empresas e organizações que procuram a gente para instalar esta governança de enfrentamento ao assédio e à discriminação? Uma avaliação institucional das normativas institucionais. Essa organização tem um código de ética e conduta? O que o código de ética e conduta fala sobre assédio e discriminação? Será que a gente precisa dar uma ajustadinha aqui? Será que a gente precisa mudar alguma coisa para ajudar a gente a implementar alguma governança de enfrentamento ao assédio e à discriminação? Além do código de ética e conduta, a gente trabalha com políticas específicas de vários temas. E muitas vezes a gente constrói uma política de enfrentamento ao assédio e à discriminação no ambiente de trabalho. E aí traz alguns conceitos, fluxos, o que se entende por isso, qual é o compromisso da organização e tal. E num terceiro nível, que pode ser misturado, tá? Código de ética com política, com regulamento, pode ser tudo misturado, pode ser tudo divididinho, é uma questão de avaliar ali a realidade daquela organização e tomar essas decisões. Mas um terceiro passo é esse regulamento, é uma coisa bem prática. Qual é o canal que você tem? Qual é a plataforma que você usa? Qual é a porta de entrada? Quando entra nessa porta de entrada, quem recebe? Quem faz o acolhimento? Quem decide? Quais são os prazos? O que acontece? Então, para uma pessoa que está passando por isso, saber exatamente o que vai acontecer quando ela traz uma reclamação. Uma outra questão sobre o canal importante a gente defende que esses canais eles sejam abertos para questões de assédio e discriminação em qualquer nível, porque a gente prefere, e a gente ouve muito isso dos gestores, mas eles estão trazendo uns problemas que são problemas interpessoais, não é assédio e discriminação, não devia chegar no canal. Então, justamente, devia chegar no canal porque é esse instrumento que vai te ajudar a medir uma temperatura de um problema que está acontecendo antes dele virar um crime, antes dele virar um grande problema. Então, a gente gosta de lidar com problemas pequenos, não com problemas grandes. Quando precisa lidar com problema grande, a gente faz também. A gente cobra mais caro, então eu acho que mesmo para a empresa é interessante lidar com o problema antes que ele escale.
Então, o primeiro passo é essa avaliação institucional das normativas, se tem ali um colchão suficiente para a gente trabalhar nisso. A partir disso, a gente começa treinamentos e sensibilizações. E aí são vários níveis também de treinamentos e sensibilizações. Então, desde, olha, essa é a institucionalidade que você tem aqui, esse é o canal, essa é a política, é assim que funciona, uma parte bem pragmática daquela organização, como conceitos, o que é assédio e discriminação. Metade dos problemas que a gente recebe é um desalinhamento da compreensão do que é assédio e do que é discriminação. Então, muita gente, de fato, está sofrendo, achando que está sofrendo um assédio, está ali com vários problemas, mas quando você vai entrar a fundo, não é necessariamente uma situação de assédio, é um ato de gestão e que muitas vezes por falta de repertório do próprio gestor também de como falar, de como fazer. Então, tem esse desalinhamento de percepções e de conhecimentos. Então, esse treinamento, assim, o que são as coisas, ajuda muito, metade dos problemas se resolvem. E aí, o que é consentimento, acho que todos esses elementos que também já foram trazidos. Repertórios de gestão, então, qual o papel de um gestor? Muitas vezes o gestor ele não está preparado, ele não tem apoio da organização, e ele fala assim, eu não sei o que fazer com isso, vai ali no RH e resolve. Mas o gestor tem a sua função, tem a sua responsabilidade, só que ele precisa ter capacidade para isso, ele precisa ter o apoio institucional para fazer isso. Então, como que ele identifica um problema antes desse problema escalar? O que ele faz com aquele problema que ele identificou? Então, esse tipo de apoio ao gestor, para ele saber, a gestora, para saber o que fazer. Além de conceitos tipo comunicação não violenta, feedback construtivo, porque o papel do gestor é dizer para o seu liderado, para a sua equipe, falando, você está fazendo isso errado, você está fazendo isso certo, é melhor isso, é papel do gestor, ele não tem que falar que está tudo sempre bom, só que ele pode falar isso sendo um bom gestor ou sendo um assediador. Então, como que você, quais são as linhas divisórias disso e quais são os repertórios para você trabalhar com isso. E também tem alguns outros treinamentos que podem ser feitos muito setorialmente. Então, treinamento para jurídico, treinamento para o próprio comitê de ética, como que vai tomar decisão. Eles precisam estar muito conscientes dos seus vieses inconscientes na hora de tomar uma decisão, saber o que é isso, saber quais são as responsabilidades possíveis. E também tem alguns treinamentos para as pessoas, as equipes internas que fazem a gestão do canal. Então, a Veredas, ela faz gestão de canal de muitas empresas, porque a empresa instala o canal e ela fala assim, mas eu não tenho capacidade interna para fazer essa gestão do canal, ou eu não quero ter essa capacidade interna. Então, a gente faz a gestão do canal. Mas, muitas vezes, a empresa quer internalizar essa capacidade, quer ela mesma fazer a gestão do seu canal. E aí, uma das formações possíveis é, como que faz o primeiro contato com uma pessoa que chega com uma reclamação? Como que faz esse acolhimento, a primeira escuta? Como que você faz uma apuração? Como que você junta esses elementos de prova, que são muito mais difíceis para fazer num caso de assédio, que não tem testemunhas óbvias, que não tem aquele smoking gun, né? Não tem a mensagem que fala assim, olha, ou você transa comigo ou você vai ser demitida. Não vai ter essa mensagem. Então, como que você faz essa apuração e como que você faz esse relatório no final? Porque tem essa separação das instâncias, né? Então, quem vai fazer o acolhimento, a apuração e o relatório não é a pessoa que toma a decisão. Então, ela precisa ter esse relatório com os diagnósticos, com os achados, com as recomendações, sugestões para, aí normalmente um comitê de ética interno vai tomar essa decisão. Mas se a empresa quer internalizar isso, ela vai ter que ter pessoas capacitadas para fazer esse acolhimento. A Isa falou aqui muito bem, você precisa saber que você está lidando com uma pessoa que passou por um trauma. Como que você faz a escuta de uma pessoa que passou por um trauma? É muito diferente, você tem técnicas específicas, você quer evitar alguns riscos, como a revitimização, por exemplo. Então, esses são alguns dos treinamentos possíveis. E aí, para encerrar, eu acho que depois de fazer uma avaliação institucional das normativas, fazer os treinamentos, sensibilizações, também a própria instalação do canal, e aí com tudo isso que a gente já vai ter feito antes, a gente não recomenda chegar instalando o canal sem fazer essa revisão institucional, sem fazer os treinamentos, porque vai dar algum problema em alguma hora, e a própria gestão do canal. Dependendo da decisão da empresa, a gente apoia nessa gestão do canal e aí a gente faz o acolhimento, a gente faz a apuração, enfim, faz essa parte e manda para a empresa tomar a decisão com essas recomendações. Então, acho que já passei um pouco do meu tempo, acho que para essa primeira rodada era isso. Obrigada. Obrigada.
Queria trazer a discussão um pouco mais, né, para a prática aqui. Ariana, queria te pedir a sua ajuda. A gente tem aqui muitas pessoas que trabalham, né, no governo, na esfera pública. E queria te pedir para contar um pouco para a gente assim, quais são os caminhos que a gente tem, sabe, para vítimas mesmo que sofreram, passaram por alguma situação, assim, como funciona um pouco, né, dessa jornada da denúncia, se você puder contar para a gente. Claro. Essa jornada ela ganhou uma nova camada, né, com esse programa federal agora que foi estabelecido pelo Ministério da Gestão e Inovação no ano passado. Se inclui as unidades já de funções de integridade, né, então a ouvidoria, a corregedoria, as redes de acolhimento, mas elas ainda não estão agora em março de 2025 instaladas em todos os órgãos, elas estão num processo de construção. Mas eu gosto de falar que caso você esteja, né, se você leu o Guerilais, enfim, se identificou numa situação de violência que se aproxima ali a uma caracterização desses fenômenos, você tem a opção de procurar essa rede de acolhimento, que pode ser a sua chefia imediata, por óbvio, se não for ela que está ali, né, agindo com a violência, a sua área de gestão de pessoas, a sua unidade do CIAS, o Serviço Integrado de Saúde ao Servidor. Não está presente em todos os ministérios e nas indiretas, mas muitos têm. E aí, nesses espaços, a ideia é você procurar fazer esse cálculo que a Isa comentou aqui. Então, assim, você se informar. Qual vai ser a minha jornada para saber, eu faço uma denúncia ou não faço uma denúncia? Porque o ponto central, eu acho, desse novo programa é o foco na pessoa, foco na vítima, e em cessar a violência. O processo de responsabilização, tal, ele não está no foco desse programa, né? Então, nesse sentido, essa primeira procura para você não ficar sozinho, você vocalizar, né, de alguma forma, na instituição, é bastante relevante. Agora, pode ser que você queira já ir direto numa unidade especializada. Então, assim, todos os ministérios, universidades, né, administração indireta, agências, têm as suas unidades de ouvidoria setorial, que a gente chama, né? Aqui na CGU, eu sou órgão central dessas 319 unidades que a gente tem de ouvidorias. E aí, nas ouvidorias, a gente tem essa especialização para fazer esse acolhimento aqui também, que Joana e Isa comentaram, que é um acolhimento especializado, que a gente recomenda que seja em dupla, que a gente recomenda que tenha, se é uma mulher que está fazendo essa vocalização, que seja, né, pelo menos uma mulher aqui na equipe que está fazendo essa primeira conversa, né. E aí, nas ouvidorias, também são espaços em que vai ser explicado essa jornada. Então, as pessoas têm uma visão, às vezes, eu vou lá fazer uma denúncia e mês que vem vai estar tudo resolvido. Não. Muito improvável, né? A nossa média, por exemplo, se o seu relato, a ouvidoria apoia você, ou a rede de acolhimento, a robustecer o seu relato, a trazer print de conversa, gravação, indicação, por exemplo, a situação aconteceu numa reunião remota naquele dia, e você puxa essa gravação lá, né, na sua área responsável da sua instituição, enfim, só dando alguns exemplos. Isso passa para a unidade de apuração. A média de apuração de um processo administrativo disciplinar de assédio sexual é quase 1 ano atualmente. E isso é algo que mina muito a confiança das pessoas em fazerem essa denúncia, né, de forma formalizada, digamos assim, no sistema. Ainda assim, acho que é relevante, é completamente, né, o direito da pessoa também não querer fazer esse processo, mas é importante ela ter informação para ela decidir. Não, quero encarar. Eu sei que é arriscado no sentido do tempo, mas eu tenho as medidas cautelares ao meu lado também, porque o próprio programa, isso já existia, mas o próprio programa também estabelece que cada unidade vai ter que fazer o seu programa setorial de prevenção e enfrentamento e prever nesse programa, quais são as medidas cautelares que fazem sentido naquela instituição. Então, às vezes é colocar a pessoa em trabalho remoto, às vezes é retirar daquele andar, às vezes é dar uma vaga de garagem, se a situação está acontecendo ali sempre no final do expediente, ou no início do expediente, enfim, na garagem, que a gente já teve casos assim. Isso é importante de ser debatido entre a liderança, entre a gestão de pessoas, então que a unidade faça ali o seu debate de quais são esse básico de medidas cautelares para cessar a violência. E aí também o programa, como ele se foca nessa questão da rede de acolhimento, ele provoca uma responsabilização que a instituição faça alguma ação quando ela toma conhecimento da situação, seja ou não por uma denúncia, porque a rede de acolhimento, ela se pretende, por exemplo, a gente tem uma diversidade muito grande de
do vínculo jurídico que a gente tem com as instituições. Então, você tem bolsista, estagiário, terceirizado, várias carreiras. Aí tem a carreira que é a galera do direito aqui, né? Que é membro, não membro, sabe? Que é do administrativo, que é o analista, que é o auditor. Enfim, tudo isso, gente, essas desigualdades geram ambientes perfeitos para termos situações assediosas, né? E aí é preciso que a comissão em si, o CPF, que eu brinco, né, as pessoas que vão fazer o acolhimento, tenham essa diversidade, é como a Isa falou também, né? Para a gente ter essa conexão, essa confiança de que você pode fazer o relato. Então, eu sou estagiário, talvez eu queira falar com um estagiário, não quero falar, sei lá, com o auditor da minha instituição, né? Então, isso é relevante, das pessoas, assim, procurarem a rede de acolhimento ou então procurarem a ouvidoria, saberem que é importante, sim, elas trazerem um maior número de indícios, né, assim, que possam robustecer o relato dela. E no guia a gente fala um pouco sobre isso, inclusive orienta que se você tiver dúvida, né, isso veio muito do diálogo com a Mayra Cota, se você tiver dúvida da situação que você está vivenciando, porque é muito raro assim, eu vou acordar e falar, eu estou vivendo assédio sexual, vou falar lá na rede de acolhimento. Você fica na dúvida, você vai ler o guia, vai ver um filme, vai falar com alguém, é um processo, né, esse processo do acolhimento e também em âmbito de denúncia na ouvidoria, geralmente ele demora alguns encontros, né, até isso ser, digamos, inserido no sistema Fala BR, que eu já vou falar dele já. E aí é importante que nesse processo que você vai criando esse vínculo com a pessoa, chegue um maior número de informações e essa orientação. Você pode fazer um diário, se você está na dúvida. Você está se sentindo sempre incomodada quando você sai da reunião com aquela pessoa? Então, você vai lá e faz esses registros. E isso também ajuda o quê? A mapear pessoas que eventualmente possam ter testemunhado, os lugares em que isso está acontecendo para a gente mapear, inclusive, câmeras de segurança, né? Enfim, a ouvidoria está preparada para orientar um pouco nessa, digamos, produção probatória, né? Mas você pode também fazer esse atendimento presencial, você pode agendar nas ouvidorias, né? Assim, a gente tem hoje o Teams, geralmente as instituições federais usam o Teams, é possível fazer um atendimento, né, via Teams ou telefone. E você também pode simplesmente abrir lá seu celular ou seu computador, entrar no falabr.cgu.gov.br, que é o site que tem lá essa nossa plataforma única que recebe as demandas de ouvidoria, né? Por conta do programa, a gente fez 2 melhorias, eu acho, assim, no sistema nesses últimos 2 anos. Um é criar uma marcação específica, ouvidoria interna. Então, né, assim, as pessoas aqui que estão ouvindo a gente, que estão da administração pública federal, é só clicar lá no ouvidoria interna e você já vai ter destacado, inclusive, essas temáticas de assédio moral, sexual e discriminação logo no início. E um outro ponto é que também foi de um aprendizado muito de trocas institucionais. A gente teve casos de resiliência, né, como a Caixa, a Petrobras, que foram instituições que, inclusive, foram parar na imprensa, mas que revisaram os seus processos, como é que elas lidavam com a prevenção, como que elas lidavam com esses fluxos. Para além disso, alguns diálogos com especialistas, algumas experiências também em estado muito boas de ouvidorias gerais, como a de Minas Gerais, por exemplo, e também a Safe Space, né, que tem parceria aqui também com a Veredas. A gente modificou esse formulário, né? Um sonho é que a gente tivesse algo muito mais humanizado na forma como você registra a sua demanda. Não chegamos nesse nível, mas o formulário novo ele está estruturado, ele é especializado. O formulário de assédio sexual é um, de moral é outro, discriminação é outro. E o que a gente fez? Fez um mapeamento, né, do que a gente tinha nos últimos anos relatado dessas situações de assédio moral sexual. Discriminação tem pouco, né, para calibrar, mas a gente conseguiu fazer em parcerias. E aí a gente trouxe já certas tipologias. O que está acontecendo em âmbito de assédio moral? Você está sendo isolado? São gritos? Você está sendo acionado fora de horário? A gente pegou essas tipologias, ranqueou e já trouxe isso para o formulário. Ainda tem o espaço livre lá que você conta a sua história mais detalhadamente, mas quando a gente categoriza essas situações, fica mais fácil da gente trazer um retrato do que afinal está acontecendo.
né? E essa questão desse desrespeito mais básico, da gritaria, tá, é o que permeia, impressionantemente, é o que permeia a maioria desses relatos. Então, a gente tem que trabalhar muito ali, como a Joana falou, na prevenção em relação às lideranças, como é que as pessoas estão fazendo a gestão, né, dos projetos, das pessoas e tal. Então, a pessoa pode ir lá fazer esse relato na Fala BR, tem espaço para ela subir esses documentos. A gente também fez essa calibragem com a média que a gente tinha de pessoas, o que elas estavam inserindo, né? Então, são prints, vídeos, áudio, para poder ter um espaço bom para as pessoas poderem robustecer o seu relato. E depois disso, a unidade setorial. Então, se você é de um ministério, você pode fazer aquele, no Fala BR, né? Indicar que você quer que vá para aquela ouvidoria do ministério, você pode indicar que vá para o órgão central, que no caso é a CGU, né? Isso tem lá no sistema essa opção. A gente está num processo ainda, né, de reconstrução de confiança nas instituições, né, elas estavam realmente muito descalibradas ali no início de 2023, por isso que a gente entende que ainda é necessário, às vezes a pessoa não confia especificamente naquela sua ouvidoria e pode ter essa opção de mandar para o órgão central. Passando por uma primeiro juízo de admissibilidade, isso vai para a unidade correcional. E aí lá é feito um novo juízo de admissibilidade e iniciado um processo mesmo apuratório, né, de chamar as pessoas, de olhar essas provas, de analisar essas provas, e aí vai se decidir se vai se fazer ou não, né, um PAD, um processo administrativo disciplinar, ou um TAC, um termo de ajustamento de condutas. A gente ainda tem, para finalizar, acho que é importante, assim, lá no Guia vocês vão ver bem esse ciclo todo, essa jornada do acolhimento até chegar na questão da responsabilização. A gente ainda tem uma fragilidade muito grande, porque se você vê os números, né, o quantitativo que entra no sistema, vocalizado como assédios, às vezes não é, como a Joana falou, tem muita coisa que é de, principalmente no moral, né, que é de conflito interpessoal, por uma certa incompetência mesmo que a gente tem de comunicação e tal, e de preparo, né, também das lideranças. E a discrepância deste grande número para o número de PADs instaurados, né? Então, a gente teve uma ordem ali de 4.200 o ano passado, total, desses totais, 800 e um pouquinho eram de assédio sexual, e um instaurado aqui no PAD não chegava a 200. E desses 200, ainda menos, que tem uma consequência que talvez você perceba como, tá bom, teve uma consequência, né? Então, acho que a gente ainda precisa melhorar esse arco. Por isso, o investimento em prevenção, né, em alinhamento, em preparar as pessoas para melhor conversarem entre si, não só lideranças, mas nós, quem é das equipes, né, quem está no horizontal, tem sido um ponto bastante relevante que o Ministério da Gestão e Inovação tem conseguido desenvolver no âmbito da ENAP, né, da Escola Nacional de Administração Pública, ofertando cursos que sejam autoinstrucionais, de 6 horas, de 10 horas, para ter um alinhamento básico, e também outros específicos. Tem todo um eixo lá de alta liderança que tentam trazer esses repertórios para as pessoas lidarem melhor no cotidiano com as situações. Mas, assim, basicamente, se você está vivenciando a situação, procurar a rede de acolhimento, se ela já estiver instalada, acompanhar o seu programa setorial, porque ainda alguns não estão no prazo e ainda não entregaram, programa setorial de prevenção e enfrentamento ao assédio. Acho que essa, inclusive, é a melhor forma de você influenciar, de alguma forma, né, o debate dentro da sua instituição. Registrar no Fala BR ou procurar a sua ouvidoria para receber uma orientação. Isa, você falou um pouco para a gente, né, do Me Too, que eu entendo que é uma ferramenta que está disponível também para qualquer pessoa, né? Então, assim, a gente sabe que tem pessoas que podem ter os seus canais internos dentro das empresas, ter, né, a opção da ouvidoria, e podem optar por, né, procurar um caminho diferente, ou pode ter pessoas que não têm, né, nenhuma ferramenta interna ali. Então, você já contou um pouquinho como funciona, né, para quem está disponível, mas você fala muito, né, da proteção da vítima, né, da atenção à vítima e de um pouco como lidar com o trauma. Então, se você puder contar um pouco melhor, assim, né, de como funciona também um pouco desse processo decisório da vítima, né, de vai ou não vai, assim, como procurar. Legal. Eu acho que a gente tem um mito muito grande que não é possível acolher vítimas e garantir o amplo direito à defesa ao mesmo tempo. Isso é uma mentira, tá, gente? Isso é uma mentira. É possível acolher vítimas, ter um canal e garantir que a pessoa que está sendo apontada como um potencial agressor
tenha garantido o seu direito à defesa, seja numa ouvidoria interna, seja numa polícia, seja num canal como o Me Too. A gente trabalha no Me Too e a mesma metodologia, assim como a Joana, também tem uma consultoria que faz esse mesmo trabalho para empresas. A gente trabalha com uma metodologia que é centrada, ela é apoiada num tripé. Esse tripé é a centralidade da pessoa relatante. Como a Ari falou, o foco não é o processo penal. O foco não é demitir quem foi acusado. Às vezes as pessoas acham que eu levantei a mão, falei assédio, no dia seguinte aquela pessoa que não vai mais estar no mesmo espaço que eu. Gente, isso não vai acontecer. Ninguém quer trabalhar com tribunal de exceção, com execução sumária de sentenças e decisões. A gente tem que ter processos apuratórios, isso é fundamental. Né? Nós não somos, aqui não é um processo maduro. Então, esse é um ponto bem importante. A centralidade da pessoa relatante, né, ou da pessoa potencial vítima. O que significa isso? É ter a capacidade de colocar as necessidades, as preocupações, os medos daquela pessoa no centro da conversa e deixá-la como parte ativa também do processo que ela está passando. Ela não é um objeto que vai para lá e vai para cá, né? Ela é o centro daquela conversa e as suas necessidades têm que ser o centro. Então, por exemplo, fiz um reporte lá na minha empresa, no canal de denúncia da minha empresa. Aí, a pessoa com que eu estou conversando, né, eu vou falar assim, eu tenho muito medo que esse relatório todo mundo fique sabendo. A pessoa que ouviu isso tem que estar formada para responder aquele medo imediatamente. E isso não vai acontecer. Nós temos políticas institucionais que nos obrigam à confidencialidade. A quebra dessa confidencialidade pode trazer responsabilização para nós e para a companhia. Né? Então, é importante saber ouvir e responder aquele medo. Pensem, gente, quando a gente está numa consulta médica. Uma consulta médica é um espaço de vulnerabilidade, às vezes você está indo investigar alguma coisa que pode ser séria, pode não ser séria, e você não é da área de saúde. Então, o que aquela pessoa falar para você vai ter um poder muito grande, né, sobre a sua vulnerabilidade, no momento que você está vulnerável. Então, você espera que um médico ou uma médica vá te contando e respondendo aos medos que você vai estar trazendo, sem te julgar. E a centralidade da pessoa vítima, da pessoa potencial vítima, o relatante, também passa por uma relação compassiva e sem julgamento. Não me importa a roupa que ela estava usando. Não importa se ela tinha bebido e estava desacordada no chão da festa da faculdade. Porque também esse aqui, infelizmente, né, gente, é um ambiente em que a violência sexual pode estar muito presente. Os ambientes universitários. Né? Então, pouco me importa. Né? Isso é uma coisa que não pode ser perguntada. É uma formação que a gente faz para quem vai receber denúncias ou para lideranças. Porque, às vezes, a pessoa vai bater na sua mesa e fala assim, chefe, o colega do departamento aqui do lado encostou em mim na reunião de um jeito que eu tô achando esquisito. Ai, mas também esse vestidinho que você veio, né? Então, esse tipo de fala nunca pode acontecer. Ela acontece, mas ela não pode acontecer. Então, a centralidade da pessoa vítima. O segundo lugar, segundo grande tripé, é a fundamentação contra o trauma. A gente sabe, gente, como eu falei anteriormente, que a violência sexual é um trauma. O que é um trauma? Você está vivendo a tua vida, normalmente, com expectativas de, acordei, me vesti, entrei no Uber, né, vim para a feia, vou sair, voltar para casa, almoçar, fazer reunião. No meio do caminho, meu celular é roubado de mim com uma arma na minha cabeça, por exemplo. Isso é um trauma. Aconteceu algo totalmente grave, violento, sobre o qual eu não tenho o menor controle, porque foi uma ação de terceiros. Né? Eu não tenho como controlar o que um terceiro vai fazer. E aquilo causa uma alteração do funcionamento cerebral. Nosso cérebro, normalmente, estou aqui falando, raciocinando, né, concatenando ideia. O que está bombando aqui é o meu raciocínio lógico. Quando a gente passa por um trauma, o que passa a bombar na nossa cabeça é o nosso instinto de sobrevivência. Então, o que acontece com a gente quando a gente está no instinto de sobrevivência? Ou a gente foge, ou a gente luta, ou a gente paralisa. Quantas e quantas vezes vocês já passaram por situações que vocês falaram, eu não consegui reagir? Seja um assalto, seja uma investida de má conduta sexual, seja algo que você não imaginou que fosse acontecer. Né? E você fala, eu não consegui reagir. Eu só pensei no que falar 4, 5 horas depois, quando eu estava tomando banho na minha casa. Aí você pensa, eu devia ter falado isso. E a maior parte das reações é a imobilidade tônica, é a paralisia.
Infelizmente, gente, muitas vezes a paralisia é usada contra a vítima. Você não reagiu, você queria que isso acontecesse. Se você estivesse negando, você teria reagido e saído da situação. Então, muitas vezes, há juízes ainda que usam esse tipo de argumentação para não condenar uma pessoa que foi apontada como uma agressora, né? E o nosso terceiro, então, gente, super importante, tá? Se paralisar, acontece, é o normal, é o esperado. Não se culpem, não se penalizem, não pensem que se você tinha que ter feito alguma coisa diferente. Eu sempre falo isso. Não tem nada que uma vítima poderia ter feito ou deixado de fazer para que a agressão não acontecesse. A única pessoa responsável por uma agressão, um assédio, uma discriminação é quem comete. Não tem nada, novamente, que a gente pode fazer ou deixar de fazer para não ser alvo de uma violência. Porque a violência é a escolha do outro, não é a nossa escolha. Eu não escolhi passar por alguém tocando no meu corpo sem eu deixar. Eu não fiz nada para que isso acontecesse. O que está determinando que isso acontece se chama masculinidade hegemônica, patriarcado, racismo, xenofobia, classismo. E isso é o que explica. Mas não eu, não a minha roupa, não eu ter bebido, não eu ter feito nada. Tá? Então, esse é um ponto importante. E, por fim, o terceiro tripé, o terceiro pé, aliás, dessa metodologia, é a justiça e a equidade, que significa, então, garantir para todas as pessoas envolvidas que vai haver normas que vão ser aplicadas igualmente para todas as pessoas, independentemente de quem esteja envolvido. Então, uma organização que quer fazer um trabalho sério de enfrentamento, ela vai tratar uma denúncia contra o estagiário da mesma forma como ela vai tratar uma denúncia do CEO. Né? A gente sabe, evidentemente, que a remoção de um CEO de uma organização é muito mais custosa, muito mais difícil, é um transatlântico, do que de um estagiário. Né? Mas, não, primeiro que a demissão ela não é, de longe, a única resposta, tem várias outras respostas que podem ser dadas, mas, e também, gente, é a garantia de que a pessoa que foi apontada como uma potencial assediadora, como uma potencial agressora, uma potencial cometedora de má conduta sexual, tenha o direito de ser escutado, né, ao longo de todo o processo. É muito importante que todos os canais garantam o direito ao anonimato. Então, se a sua organização tem um canal que não garante o anonimato, reivindique o anonimato, ele é um direito nesse tipo de situação, porque a retaliação pode sim acontecer. E é muito importante que as pessoas conheçam os fluxos. O que acontece depois que eu apertar enviar? Aqui, tem o canal de denúncia da minha empresa. Eu vou apertar enviar. O que vai acontecer? É muito importante que as organizações também tenham essa clareza. Vai para tal lugar, tais pessoas vão fazer a apuração, vai levar tanto tempo de prazo, as pessoas vão ser ouvidas, depois de ouvidas faz um relatório, esse relatório vai para a comissão de ética para tomada de decisão. É importante que a gente tenha todas as informações claras, porque isso gera confiança e isso faz parte do processo de acolhimento também. Mas eu gosto de trabalhar com essa metodologia, é uma metodologia que não é focada na punição. Infelizmente, ainda o nosso sistema penal é focado em punição, gente, e a vítima fica ao Deus dará. Né? Que quem que vai ajudar essa mulher a acordar no dia seguinte e conseguir levantar para trabalhar, e fazer um bom trabalho, e cuidar da sua vida, e fazer sua ginástica? Né? Muitas vezes é a gente pela gente mesmo. Então, um bom trabalho de acolhimento é fundamental para que a gente consiga mudar essa cultura da má conduta sexual, do assédio e da discriminação no trabalho. Obrigada. Joana, você contou um pouco, né, de como vocês ajudam a estruturar os programas em instituições, e aí eu queria trazer um pouco da experiência que a gente tem no escritório. Né? A gente tem um programa, um programa de compliance mais geral, que tem um canal independente, mas uma questão que a gente vê é que, assim, às vezes as pessoas elas optam por não levar via canal, né? Acabam levando para quem é mais próximo. Acho que é algo que até a Ari comentou, assim, eu quero levar para estagiária minha colega, né? Não para um canal independente que eu não conheço. E aí eu queria entender um pouco, mas também são pessoas que não estão tão preparadas, assim, né? Então, como que vocês, né, recomendam um pouco, lidam um pouco com isso quando vocês estão estruturando esses programas? Ótima pergunta, obrigada. Eu acho que, dialogando com isso, a gente, primeiro, ter várias portas de entrada não é um problema. É ótimo, na verdade. Então, você precisa garantir um canal que tenha institucionalidade, que tenha a possibilidade de anonimato, que tenha a possibilidade de ser autoral, que tenha tudo isso formalizado, com fluxos definidos, com regulamento.
ótimo. Mas não significa que as pessoas não vão procurar outras entradas para discutir isso, e isso não é um problema, isso é bom. Só que você precisa preparar as pessoas para estarem nessa posição e também para não se atropelarem. Então, às vezes, recentemente eu estou trabalhando com uma organização que fala, não, multiplicidade de canais, vamos fazer multiplicidade de canais. Virou um atropelo enorme entre os canais. Então, a ouvidoria brigava com o canal, que brigava com o RH, que brigava... Todo mundo era entrada e todo mundo se atropelava. Então, não é um problema. É bom você ter uma ampliação de canais, mas você precisa organizar isso, minimamente, para isso não virar um problema para a vítima, para a organização. E aí, acho que dialoga um pouco com o que a gente estava falando. Precisa de muitas formações, treinamentos e sensibilizações gerais. Então, você faz uma sensibilização, um treinamento, o que é assédio, o que é discriminação, não sei o que lá, para todo mundo. E você faz alguns treinamentos específicos para gestores. Então, como identificar o problema, o que faz quando chega. Então, esse gestor precisa estar preparado para isso. E não só o gestor, mas assim, você pode também fazer formações sobre o espectador responsável, uma pessoa que não sofreu aquela violência, não cometeu aquela violência, não está numa posição institucional que ela é responsável por aquilo, mas ela está ali, está vendo alguma coisa acontecer, o que ela faz? Porque, como a Isa disse, a gente tem uma tendência punitivista, justiceira. Então, às vezes, a gente vê uma colega sofrendo um assédio, a gente quer pôr fogo no negócio, falando, não, gente, eu vou te ajudar, vamos fazer, vamos para cima e tal. Não é necessariamente esse o melhor papel do espectador, né? O espectador responsável, que a gente chama. Então, tem várias possibilidades do que as pessoas podem fazer quando presenciam ou quando ficam sabendo de alguma situação, quando a própria vítima vem trazer esse elemento. Então, qual que é o papel? Bom, do espectador é apoiar aquela pessoa que está te pedindo ajuda. Então, falar, olha, sinto muito pelo que aconteceu, acho que pelo que eu entendo da instituição que a gente trabalha, a gente tem esses caminhos, se você quiser eu te acompanho, se você quiser não sei o que lá, mas assim, não é o teu papel falando assim, tem que denunciar, vai pra cima, e nem é o seu papel falar assim, deixa pra lá, gente, isso vai dar erro, vai dar ruim. Não é o seu papel. O seu papel é apoiar, saber quais são os caminhos, estar minimamente preparado porque aquilo pode acontecer, e aí você tem algumas técnicas, inclusive, de como lidar com isso, né? Você pode, se você está numa reunião e você está vendo acontecer um problema, se você está seguro na sua posição hierárquica e a sua personalidade o permite, você fala assim, para com isso, eu estou vendo o que está acontecendo. Diretamente você intervém. Mas nem sempre a gente está numa posição confortável para fazer isso, e muitas vezes a gente também fica paralisado como espectador. Fala assim, nossa, será que isso está acontecendo mesmo? Então, tudo bem se você não intervém na hora, mas você pode, depois do que você viu, falar para aquela pessoa, falar, nossa, eu vi o que aconteceu. Que ruim, eu sinto muito, posso te ajudar em alguma coisa? Então, isso é uma forma de você também apoiar, também ajudar essa pessoa. Enfim, tem outras técnicas, né? Você pode distrair, você pode pedir ajuda para alguém, para falar, olha, eu não tenho condições de ajudar essa pessoa, mas eu estou vendo, vou procurar ali um gestor que vai conseguir me ajudar a fazer isso. Então, todo mundo tem uma certa responsabilidade, consegue atuar diretamente dentro das suas capacidades institucionais, das suas possibilidades, inclusive de personalidade. Então, eu acho que isso é uma coisa que precisa estar todo mundo preparado. Mas ter essas capacidades institucionais instaladas, efetivamente, né? Todo mundo saber o que pode fazer em cada circunstância. E isso vem desse processo de amadurecimento institucional, né? Acho que tem uma questão importante que é a liderança está engajada, e aí a liderança engajada em querer resolver o problema. Não é simplesmente dar um check assim, falar assim, isso aqui tá, então tá... estou em compliance, está resolvido e tal, mas efetivamente querer resolver. E o querer resolver dialoga muito com o que a gente está falando aqui desse paradigma restaurativo. Porque você não quer ficar colocando as pessoas na cadeia. Você quer que pare de ter assédio naquele ambiente de trabalho. Como que você lida com isso efetivamente? Como que você resolve de verdade esse assunto? Não é nessa lógica justiceira, punitivista, vamos para cima, não sei o que lá. Falar, bom, isso aqui é um fato isolado, que é mais raro, e aí a gente vai lidar com esse fato, ou a gente tem um ambiente que está permitindo que alguns gestores se sintam à vontade para cometer assédio, que normalmente é mais por aí. Então, acho que a gente tem que olhar para a responsabilidade institucional, que é
75% da responsabilidade é institucional. Então, a instituição tem que ter canais, a instituição tem que ter políticas, a instituição tem que ter compromissos, a instituição tem que ter todas essas capacitações, estruturas para prevenir e lidar com casos de assédio. Dito isso, né, que a responsabilidade principal é institucional, tem as responsabilidades individuais, obviamente. E aí, primeiro, a responsabilidade de cada um de não cometer assédio e a responsabilidade do gestor de identificar situações problemáticas e saber endereçar, a responsabilidade dos espectadores, né, de fazer alguma coisa, aí a responsabilidade, sei lá, do jurídico, de como vai ver. Então, tem as responsabilidades de cada um, mas é principalmente, essencialmente, uma responsabilidade institucional. E é assim que a gente vai conseguir enfrentar o problema de maneira efetiva. Acho que com um paradigma restaurativo, entendendo as capacidades necessárias. Então, assim, a instituição precisa saber fazer, saber o que fazer. Talvez cada um individualmente não saiba, mas tem que saber o que aquela pessoa naquele papel pode fazer. A instituição tem que saber tudo. E tem que saber fazer direito. Então, desde fazer um acolhimento informado por trauma, até entender que precisa dar um feedback no final da apuração. Porque tem um monte de empresa que faz tudo certinho. Faz a apuração, acolhe, garante sigilo. No final chega numa decisão que não é o desligamento da pessoa, porque, como Isa disse, está longe de ser a única solução, você não desliga a pessoa. Mas aí você vai pôr ela num treinamento, você vai mudar ela de área, vai mudar, fazer várias outras possibilidades de responsabilização. Só que aquela vítima não está sabendo. Ela não sabe o que aconteceu. Ela chegou lá, fez o relato dela, aconteceu um monte de coisa, ela nunca foi informada. Ela continua se sentindo abandonada. Ela continua achando que nada está acontecendo e que aquele relato não aconteceu nada. Então você precisa, no final, na verdade, durante todo o processo, tá? É uma boa prática você atualizando a vítima do que está acontecendo, né? Ou da suposta vítima do que está acontecendo. E no final fala, olha, a gente fez o processo, a apuração foi improcedente, procedente, parcialmente procedente, não sei o que lá, e a gestão de responsabilidades foi feita. Você não precisa entrar em detalhes para falar, olha, ele foi advertido na carteira de trabalho, você não precisa dar o detalhe de qual foi a gestão de responsabilidade. Até por questões de, também da proteção da pessoa que está sendo acusada, né? Acho que tem ali um monte de direitos fundamentais envolvidos. Mas a vítima precisa saber que ela foi ouvida e que algo foi feito e que o problema dela está resolvido. Então, e a gente tem muitos modelos que dão errado com o enfrentamento ao assédio e discriminação, né? Tem, sei lá, desde 1997, 75% das empresas americanas têm algum problema, tem algum programa de enfrentamento ao assédio e discriminação no ambiente de trabalho. São gastos trilhões de dólares em enfrentamento ao assédio e discriminação no ambiente de trabalho nos Estados Unidos. A incidência de vítimas é igual a nossa. Por quê? Por que eles têm tantos programas, por que eles investem tanto dinheiro e por que o resultado é tão abaixo do esperado? Por causa desses modelos normalmente punitivistas, que você só foca no treinamento de condutas proibidas, você não pensa em caminhos, você não está nessa situação, né, de vamos resolver. Quando você pergunta para a vítima, muitas vezes, e é importante esse alinhamento quando você faz esse acolhimento, você pergunta para a vítima, o que você espera que aconteça? Qual é o seu desejo de resolução disso? Não que ela vai determinar o que vai acontecer, mas é importante você ouvi-la. E assim, 99% das vezes ela fala assim, eu quero que ele pare de me assediar. Ele não está pedindo, eu não quero a cabeça dele, eu não quero que ele se exploda, não quero um escândalo. Não, eu quero só trabalhar sem ser assediada. Basicamente é isso, isso vai resolver o problema para mim. Então, você consegue ter muitos caminhos que chegam nisso sem precisar, né, fazer um grande escarcéu e que você efetivamente resolve o problema, que eu acho que o objetivo da gente é resolver. E o nosso jeito de como que a gente vai resolver, normalmente é diferente dos jurídicos. Veja, eu sou advogada, posso falar mal de advogado se eu quiser, tá? Não me processem, é genérico, mas acontece muito. E aí não só nos jurídicos, mas também os executivos, os altos executivos muitas vezes falam assim, não vem com essa de instalar um canal de denúncia, porque se você instalar um canal de denúncia, aqui vai ter denúncia. Só que não foi o canal que criou o problema que gerou a denúncia. O canal é uma ferramenta para lidar com a denúncia. Que o problema já existe. Aí você tem duas opções. Fingir que ele não existe e aí virar uma bomba relógio, ou você estar preparado para lidar com as situações. Inclusive o canal é uma ferramenta importante de apoio às lideranças. Porque as lideranças vão ter esse alerta temprano, né? Vão falar,
isso aqui está acontecendo, essa área aqui está dando problema, isso aqui, essa temperatura tá uma coisa, vamos ficar atento antes desse problema virar um problemão. Então, entender que o canal é uma ferramenta de ajuda, de apoio, de resolução, e não vamos pôr fogo no parquinho com o canal, entendeu? Ninguém quer isso. A gente quer só criar ambientes de trabalho seguros, dignos, justos, sem assédio, enfim, acho que essa é a principal questão. Então, acho que, sim, em termos gerais, pensaria nisso, tem cada um saber a sua responsabilidade, mas primordialmente uma responsabilidade institucional. A instituição tem que estar preparada, ter capacidades instaladas, saber fazer isso e, com isso, apoiar cada uma dessas pessoas dentro da organização para saber o que fazer no seu próprio papel. Né? Obrigada. Posso passar só uma coisinha? Só dialogando com isso que a Jo falou, gente. Se tiver canal vai ter denúncia, se vai ser um problema, vai trazer uma liability. Aqui falando com quem é gestor, ou quem quer ser gestor. Ter um canal de denúncia reduz a responsabilização perante os órgãos fiscalizadores, né, ou sancionadores. Então, ter um canal de denúncia também é uma prática de gestão avançada para a redução de responsabilidades da companhia. Então, porque se eventualmente tem assédio, isso vai para a ciência do Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho faz uma autuação na empresa e faz uma investigação, a conclusão final vai ser: instale um canal de denúncia e pague uma multa. Né? Então, a melhor coisa é já ter o canal de denúncia para evitar a aplicação também de uma multa. Isso numa perspectiva ultra pragmática de gestão, tá? Só para fazer esse adendo de também porque que um canal é muito relevante. Obrigada. Imagina. Dá tempo? Lógico. Esse aqui? Acho que tem um aqui, ó. Obrigada. Acho que tá ligado? Desligado. Obrigada. Muito rápido, que eu acho que a gente já está no final aqui, mas eu ouvi todas vocês falando e como fundadora de uma organização que é pequena, eu queria talvez ouvir vocês falarem um pouco disso, porque como fazer essas mesmas medidas em organizações pequenas onde as pessoas se conhecem. Então, talvez até tendo um canal de denúncia anônimo, fica difícil preservar o anonimato, né? Então, o que vocês recomendam para organizações, vamos dizer, menores, onde você pode também ter esse tipo de situação? Claro. Esse menor quanto? Tem uma ideia de tamanho? Menores. O meu escritório, por exemplo, eu não tenho 10 pessoas. Tá bom. Né? E acho que Não tem CIPA, né? Não tem... Tá ótimo. Você quer falar também? Você quer fazer um apanhado de pergunta? Vai lá. Eu vou anotar para não esquecer. Muito boa a pergunta, viu? Obrigada. Só uma pergunta rápida também. Vocês mencionaram, eu adorei o painel, aprendi bastante. Uma pergunta sobre a questão da retaliação, né? Porque isso é um dos grandes problemas também. O que vai acontecer comigo nessa empresa depois? Ou em outra empresa, né? Se você for pensar em funcionários públicos, né, que ficam na empresa por bastante tempo, né, na instituição. Então, a questão da retaliação, né, é uma coisa que me preocupa, porque, finalmente, como é que essas profissionais depois caminham, né? Vocês sabem se tem algum levantamento sobre o que acontece depois de todo esse processo, se elas continuam, se muda em relação às outras, se tem um percurso de carreira diferente porque denunciaram em relação às que não denunciam? Obrigada. Nossa, tem? Você conhece alguma pesquisa sobre isso? Não. Mais alguma? Ali tem mais uma. Bom dia, eu queria agradecer pelo painel, foi muito enriquecedor. A gente levou muito em consideração essa questão da parte do acolhimento em relação à vítima, mas eu gostaria de entender, no ponto de vista de vocês, como a gente pode demonstrar uma resolução daquele problema, levando em consideração que o estímulo das demais denúncias, sem levar em consideração a questão punitiva. Como eu vou mostrar para essa vítima que eu estou buscando resolver o problema dela sem punir a outra parte? E aí, quando eu falo não punir, não necessariamente que não vai ter uma sanção, mas levando em consideração que o que eu estou tentando fazer é mais um sentido de acolhimento e não de punição. Tá bom. Bom dia, quero parabenizar a todas e a todos que estão aqui
e principalmente as nossas painelistas. Obrigada pelos ensinamentos. É uma alegria ver vocês juntas. E eu também trabalhei com as políticas de gênero, né? Fui coordenadora do Ligue 180. E nessa situação, acho que uma das questões que, para mim, ficaram mais sensíveis, hoje eu estou na universidade e principalmente vim de uma universidade do interior, né? Estou aqui com um colega também que veio de uma universidade do interior. A dificuldade de a gente acessar essa rede, né? A gente chama rede, mas essa rede tem muitos furos, né? E uma das perspectivas de maior dificuldade é como essa vítima pode ser amparada, essa questão do acolhimento, que é o foco, né? Dar primeiro esse amparo para a vítima. Mas sem os serviços públicos disponíveis, principalmente naquelas cidades menores, né? Naqueles lugares onde não há sequer o sistema de saúde pública funcionando adequadamente para as doenças comuns, eu acredito muito na integração das organizações não governamentais. Por isso quero parabenizar, né, a companheira aqui do Me Too e as colegas que possuem essas organizações. Então, minha pergunta é, como os órgãos de governo poderiam se conectar, estreitar esses laços, ter uma sinergia com as organizações não governamentais, a ponto de se poderíamos pensar, e quando receber uma denúncia, ser indicada essas organizações, porque eu sei que há muito receio da indicação das organizações, né, por a responsabilização do órgão público. Mas, se a gente pensar, por exemplo, nos Estados Unidos, grande parte desse serviço é feito justamente pelas organizações não governamentais. Né? Quando eu fui para Pacaraima, lá, verificar a questão da situação das mulheres vindo na Venezuela na pandemia, quem que estava lá? Estava o pastor, estava o padre, estava a colega, né, a missionária. Então, essa dúvida. O que a gente pode fazer para superar essa questão da legalidade, dessas preocupações de responsabilização do poder público e conseguir trazer as organizações não governamentais para dentro desta rede de uma forma que a gente possa chegar ao ponto de, recebendo essa denúncia, esse acolhimento, essa prestação de serviço ser feita por elas também. Obrigada. Mais alguma? Quer começar? Sobre a sua primeira pergunta, né, como lidar com essas questões de uma empresa pequena, achei uma pergunta muito interessante, porque a maior parte das empresas no Brasil são empresas pequenas, né? O que eu recomendaria, e não sei se o Jô concorda, depois você me complementa, ter um canal externo, uma tecnologia externa, né? A Ariana falou de um aqui, que eu acho que é o que a gente gosta mesmo, chama Safe Space, safe.space na internet. É uma startup criada e fundada por mulheres aqui em São Paulo. E foi o primeiro canal de denúncia focado nas questões de assédio, de direitos humanos, vamos colocar assim. Muitos dos canais são focados em fraude, né? Esse foi o primeiro canal focado nisso. Então, e não é caro. Então, tem um canal externo, garantir que a sua apuração aconteça externamente também. E aí, talvez, tenha que ter um fórum externo de tomada de decisão. Talvez algum tipo de conselho, né, que você monte, que vá atuar só para as situações de resolução do canal. São pessoas que não estão no cotidiano, não estão ali, não têm poder ou de influência ou de prejuízo na carreira das pessoas envolvidas. Pode ser ser tomador de final de decisão. Claro, tem alguém da companhia, né? Pelo menos para orientar ali aquele conselho. Mas acho que são soluções que eu pensaria para uma empresa menor. Não sei, Jô, você pensa em outras coisas também. Eu acho que isso é ótimo. Acho que pequenas complementações. A questão da externalização do canal pode ajudar muito mesmo. Então, na questão da Safe Space, eu acho super interessante porque eu adoro trabalhar com eles, né? A gente é super parceiro, mas eles são um software, eles são uma plataforma. Então, muitas vezes a gente atua juntos justamente porque a empresa contrata a Safe Space e aí percebe dali um tempo que não está conseguindo fazer essa gestão. Ou por interferências, né? Porque é pequena, porque as pessoas vão saber, porque não tem as capacidades instaladas. Então, ele chama a gente para fazer a gestão do canal da Safe Space. Então, a Safe é essa plataforma e aí tem várias outras. Eu, particularmente, eu gosto mais dessa, mas tem várias outras no mercado que são essas plataformas. Mas você precisa de alguém que faça essa gestão. E aí, como a Isa falou, você pode contratar uma gestão externa, que é o que muitas empresas fazem contratando a minha empresa, por exemplo. Então, acho que esse é um super caminho. Agora, nesse ponto, eu queria só fazer um comentário sobre a questão do anonimato e da apuração, que eu acho que dialoga com o que já foi dito aqui. Na Veredas, a gente diz que a gente tem muita dificuldade, a gente não gosta de fazer apuração de caso anônimo.
porque você prejudica de alguma maneira o direito à defesa, o processo legal, enfim, o devido processo. Isso não significa, o anonimato é diferente de sigiloso. Então ainda que você tenha uma denúncia autoral, você saiba quem é a pessoa, você não vai expor aquela pessoa de maneira nenhuma. Tem que ser tudo sigiloso. Mas para fazer uma apuração, é importante você saber, porque a gente não está falando de um caso de corrupção, que você vê uma nota fiscal fraudada e não importa quem te enviou aquela nota fiscal fraudada para você ir investigar. Você vai investigar aquela... Não, você está falando de vítima, você está falando de agressor, eventualmente. Então, são pessoas que precisam ter cara, pelo menos para apuração. E isso dificulta quando é uma organização menor mesmo. Então, talvez, acho que, como a Isa falou, a externalização desse serviço ajuda bastante para manter sigilo, para manter independência, para resolução. Mas isso não significa... E eu acho que o anonimato é essencial garantir a possibilidade de anonimato, mas na hora de fazer uma apuração, muitas vezes você fala assim, você tem certeza que você não quer se identificar? Porque se você não se identificar, eu não consigo fazer uma gestão de responsabilidade efetiva. O que eu consigo fazer é uma análise de contexto, perceber que tem uma área da empresa que está com problemas, às vezes aparece várias, eu vou ter que olhar e fazer um diagnóstico daquela área, mas numa situação contextual. Muito difícil fazer uma responsabilização individual de uma denúncia anônima. Então, enfim, tem, acho que todas essas questões que, independente do tamanho da empresa, às vezes você ter uma externalização disso ajuda. Uma outra situação que acontece, não só em empresas pequenas, mas quando a pessoa denunciada é uma alta liderança. Então, várias empresas têm internalizado tudo, mas na hora que chega uma denúncia com alta liderança, aí fala assim, nesse caso eu vou externalizar o acolhimento, a apuração, enfim, porque também tem um problema similar com essa questão do tamanho da empresa. Não sei se vocês querem passar por cada pergunta, né? Não, ia passar para da retaliação, na nossa perspectiva, daí vocês complementam. Porque eu acho que uma dos mecanismos que é importante para a gente enfrentar a retaliação é pensar no debate prévio das medidas cautelares. Isso deixa eu com menos receio de que isso vai acontecer, porque daí vai ter alguma medida cautelar que vai, de alguma forma, me retirar daquele ambiente e impedir que haja esse recrudescimento dessa violência, né, que caracterizaria a retaliação. E em âmbito federal, vale lembrar que o sistema anti-retaliação, ele está lá com a Controladoria Geral da União. Então, se acontece, você faz em âmbito, você compõe, né, enfim, a Administração Pública Federal está fazendo um relato ali de assédio e discriminação, e aí, em função deste seu relato, então você tem lá um protocolo, né? Em função deste seu relato, tem algum agravamento ali da violência, você identificando, olha, em função desse protocolo que eu fiz aqui, está acontecendo isso e isso, além, né, daquilo que já estava relatado, é acionado o sistema anti-retaliação. Este assunto, esta demanda, que pode estar correndo numa setorial, né, já pode estar, inclusive, em fase apuratória, numa setorial que a gente chama, no ministério, digamos assim, isso é avocado pela CGU. E aí isso, inclusive, no processo de responsabilização, é encarado como algo agravante, né? Porque, além da situação em si, ainda teve a questão da retaliação. Mas eu acho que, independente de ser aqui em âmbito federal ou não, a questão das medidas cautelares é bastante relevante para se evitar. Não que 100% eu garanta que não vai acontecer, mas acho que ela seria uma medida preventiva. Um aspecto que previne também, as medidas cautelares são excelentes, tá, gente? Percebi que depois que eu falei, o cara começou a ser mais agressivo comigo, ele vai ter que ser afastado, né? Por exemplo, enquanto durarem as investigações. Mas uma outra forma é garantir o sigilo, né? O sigilo é muito importante, porque assim, teve uma denúncia. Quando você vai conversar com aquela pessoa que foi o denunciado ou a denunciada, você não vai falar para ele, foi a Ana, né, a sua assistente que te denunciou, né? Você descreve conduta, claro, aquela pessoa pode saber quem ela foi, a pessoa que denunciou pode, né? Mas se acontecer, tá, gente, perceber retaliação, tem que ser reportado no processo. Normalmente, o que a gente prevê nas políticas que a gente cria para a empresa, que qualquer prática de retaliação vai ser punido nos mesmos termos que as práticas de assédio e de discriminação. É claro que você vai ter que abrir novamente, né, uma apuração. Quem trabalha na comissão de ética, na tomada de decisão, tem que ser pessoas extremamente responsáveis,
né, que não vão achar, porque assim, gente, evidentemente, tem acesso a bafão, né, colocando aqui em português, claro, você vai saber de treta, de fofoca, de do que aconteceu, de quem que gosta de quem, você vai saber. E você tem que ter que aquela informação entra na sua cabeça, você trabalha no caso, e você não vai falar disso com ninguém. Então, isso é um processo, e eu acho muito importante que as empresas e organizações tenham termos de responsabilidade específicos para as pessoas que trabalham com essa área. Né? Quem vai trabalhar, porque assim, você pode ser responsabilizado na pessoa física. Se tiver vazamento de informação, se tiver quebra de sigilo, se tiver prejuízo à carreira de alguém. Muitas vezes é difícil correlacionar, fazer um nexo causal. Né? Mas assim, você fez uma pergunta que eu achei muito interessante. Até perguntei para a Joana se ela conhecia a pesquisa, eu não conheço. Se a gente tem esse dado, né, de como é que trafega a carreira de uma mulher que denunciou com relação a que não denunciou. Você já conhece algum dado nesse sentido? Não, mas porque a gente tem pouquíssimo dado sobre esse assunto. Por exemplo, tem algumas marcações no nosso caso aqui, né, do Fala BR, que nem existiam antes de 2023, né, a própria caracterização de gênero, por exemplo, não estava colocada no protocolo, né, identificação do protocolo, não, desculpa, no formulário, identificação do agente, né, suposto agente, se ele é homem ou se ele é mulher, por exemplo, não tinha essa marcação, e isso foi de um grande aprendizado, inclusive com as mulheres lá do Safe Space. Então, a gente não tem, acho que isso seria algo bem relevante, assim, talvez até de apoio dos universitários, assim, para poder conseguir viabilizar esse tipo de informação. Eu queria só fazer um complemento em relação à retaliação, usando inclusive o ambiente universitário, né, porque saiu na semana passada um relatório do TCU analisando a presença ou a ausência, uma certa qualidade das políticas de prevenção e enfrentamento ao assédio nas universidades, e ainda uma presença baixa, né, de universidades que têm, federais, né, essa análise, que tem esse mecanismo. E aí a questão de ter fluxo definido, mas um fluxo que impeça essa rádio corredor de acontecer, né, como a gente chama essa rádio corredor, é relevante também para evitar uma retaliação. Vou dar um exemplo básico. Na maioria das universidades que eu já tive contato, agenda técnica, entre a ouvidoria e a corregedoria, a unidade correcional, é colocada uma instância intermediária, que é o chefe ou a chefa do departamento, para falar, não, isso aqui realmente vamos prosseguir e vamos para a unidade apuratória. E por óbvio que isso geralmente bate ali. É a geração dele, ele é sempre assim, ou ela é desse jeito mesmo, né? Então, a gente atentar também, não só para a existência dos fluxos, mas ter uma postura crítica em relação a esses fluxos, se eles estão ou não mantendo uma lisura, mantendo, né, inclusive impedindo até de sair a informação ali, né, desse canal, também é algo bastante relevante que é preventivo em relação à possível retaliação. Bom, também ainda sobre retaliação, eu acho que tem uma questão que foi colocada que tem duas dimensões de retaliação. Uma é a retaliação direta do reclamado contra a reclamante. Isso é um problema que eu acho que muitas das coisas que a gente falou aqui tentam endereçar essa dimensão. E aí eu acho que tem vários detalhezinhos sobre isso. O anonimato pode ajudar, o sigilo muito. Quando você vai abordar esse reclamado, você não precisa abrir tudo. Por outro lado, dependendo de como você falar, você gera uma caça às bruxas dentro da empresa. Então, a gente já teve casos que teve, assim, uma denúncia de assédio moral. Eles chamam o gestor da área, falam assim, olha, tem uma denúncia de assédio moral contra você. Mas quem denunciou? O quê? Não vou falar. Bom, então como é que eu vou me defender? Como é que eu vou dizer se aconteceu ou se não aconteceu? Então, e aí, além desse problema, ele chega lá na área dele, que tem 6 pessoas, e vai falar, foi você, tentar descobrir, e vai violentamente fazer isso. Então, assim, tem que ter conexão com a vida real. Estava conversando com um cliente que acabou de me contratar agora para fazer revisão institucional, instalação do canal, tudo isso, e aí chegou um caso já... sem estar o canal instalado do jeito que a gente está construindo, mas chegou a denúncia, tem que lidar com ela. Eu fiz a oitiva de um reclamante, fiz a oitiva do segundo reclamante, hoje, mais tarde, eu vou fazer do terceiro reclamante. Nisso, o cara da ouvidoria lá do meu cliente chamou o reclamado e falou assim, olha, tem 3 denúncias contra você na sua área. A área tem 5 pessoas. Eu falei, gente, desculpa, mas assim, causou um dano grave esse processo, porque esse cara vai fazer retaliação interna,
os reclamantes vão passar a desconfiar do canal, nunca mais vão levar nenhuma questão para o canal. Recuperar essa confiança é super difícil. Então, assim, a questão da retaliação tem essa parte individual, que o sigilo é essencial, mas não é suficiente se você não tem outras abordagens. Inclusive, essa é uma política de não retaliação. Quando a gente fala da política de enfrentamento ao assédio e discriminação, tem sempre lá a parte de retaliação, para a pessoa ser formalmente avisada que se tiver retaliação, ela vai ser responsabilizada também por isso. Então, mas isso tudo a gente está falando dessa dimensão direta. Só que tem a dimensão institucional, de mercado. Fala assim, essa aí já denunciou assédio moral ali no outro escritório. Se liga, você vai contratar ela, pode ser que ela denuncie assédio moral, que tem isso também. Tem solução? Anos e anos de civilização avançando, porque por enquanto não tem essa solução. Quantas vezes a gente ouve falar, ela que denunciou, tem que ser mandada embora. É muito, muito, muito comum e acontece muito. É algo que a gente ainda precisa estar nesse processo de evolução, não negar que isso existe, mas tentar mitigar com medidas cautelares, com política de não retaliação, com algumas coisas assim, olha, aquela pessoa que fez uma reclamação, ela não pode ser mandada embora por tanto tempo. O que também é um problema, porque tem muita gente, isso casos que eu já fiz apuração, que estava na boca de ser demitido, sabia que ia ser demitido, foi lá no canal e fez uma denúncia de assédio moral, porque aí se protege. Fala, você tá vendo? Vocês vão me mandar embora porque eu denunciei. Não, você já ia ser mandado embora. Então tem de tudo. Não dá pra gente fingir que é só, né, de um jeito ou de outro. Agora, a gente precisa estar preparado para isso e saber lidar e tentar construir compreensões sobre o que é o assédio, o que é a vítima, o que é não sei o que lá, e tentar desenvolver os melhores protocolos, e tanto diretamente, internamente, para aquela pessoa não ser ali retaliada pelo seu gestor, mas também aí essa compreensão social do papel dos canais, das denúncias, enfim. Acho que isso Obrigada, sobre a gente. retaliação. Desculpa, acho que a gente vai ter que guardar as outras perguntas aqui para o cantinho, mas a gente está avançando aqui no horário do almoço para não atrapalhar todo o evento. Queria agradecer muito, Joana, Isa, Ari, acho que foi excelente. Muito obrigada. Obrigada, gente.